Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar um pouco em alguns excertos de uma obra bem influente sobre a prática psicanalítica, né? Como trabalha um psicanalista, do G.D. Násio. É um livro que foca muito nos aspectos concretos, assim, do dia a dia do analista e como é que o processo analítico vai se desenrolando. Exato, é bem voltado para a prática mesmo. E o nosso objetivo aqui é explorar algumas ideias centrais do Násio. Tentar entender como ele vê o funcionamento da análise, qual é exatamente o papel do analista e especialmente essa ideia de dirigir o tratamento, mas sem cair na dominação, né? E claro, o que é afinal a transferência? Um conceito-chave, mas às vezes meio enigmático. Vamos tentar desconstruir isso um pouco. Vamos lá, é um tema complexo, mas muito rico. Para começar então, o Násio já chega desafiando a ideia comum de técnica na psicanálise, né? Ele diz que aquela definição clássica, aplicar meios a uma matéria para atingir um objetivo, não funciona muito bem aqui. Por que essa resistência inicial dele? Olha, Nazi aponta duas razões principais para essa inadequação, assim. Primeiro, ele diz que a matéria com a qual a gente trabalha, né, o desejo do analisando, é, na essência, da mesma natureza que o desejo do próprio operador, do analista. Então, não é como um artesão trabalhando numa madeira que é algo externo a ele. É quase como operar sobre algo que também te constitui, sabe? A separação sujeito-objeto não é tão clara. Entendi. Não é como um cirurgião operando um órgão, né? É mais intrincado porque a própria ferramenta, o desejo do analista está ali implicada na matéria. Exatamente, essa é a questão. E a segunda razão que ele dá é sobre o objetivo. A verdade do sujeito na análise não é algo que você possa, produzir ou garantir aplicando uma técnica certinha. Ah, interessante. Pelo contrário, né? A verdade tende a surgir meio de surpresa, assim. Às vezes ele diz, apesar da técnica. Tentar controlar demais o processo para obter a verdade pode até atrapalhar. Isso cria um paradoxo que parece central no pensamento dele. O analista dirige o tratamento, certo? Mas, ao mesmo tempo, tem que evitar a todo custo o controle, o domínio sobre o paciente e o processo. Como ele sugere que o analista navegue essa linha tão tênue? Então, a sugestão do Naso é bem interessante, aponta para uma atitude muito específica. Ele usa a expressão fazer semblante de dirigir. Fazer semblante? Como assim? Tipo fingir? Não no sentido de falsidade, não. É mais no sentido de adotar uma postura, uma aparência de controle. Ocupar simbolicamente o lugar de mestre, né? Como diria o Lacan. O analista estuda, aplica os procedimentos, a regra fundamental, o setting, tudo isso, mas internamente ele sabe que é um fazer de conta que dirige. Existe uma espera quase secreta de que algo da verdade do analisando venha e perturbe esse suposto controle. É um jogo muito sério com a própria posição de poder, entende? Entendi. É um jogo sério. Então, a técnica não é um fim em si, mas uma espécie de palco necessário para que algo mais fundamental aconteça. Se não é só um conjunto de ações para aplicar, qual é então a verdadeira essência do saber fazer analítico para ele? Násio desloca um pouco a ênfase, sabe, das ações que a gente vê para um estado interno do analista. Ele descreve isso como um fundo estável que se desenvolve com a experiência e com a análise pessoal. Um fundo estável. É tipo uma disposição interna, uma sensibilidade particular, sabe? Uma expectativa treinada para captar as manifestações do inconsciente. Não é tanto o que o analista faz, mas como ele está ali na sessão. Claro que ele também reconhece o peso histórico e simbólico dos elementos técnicos clássicos, né? O divã, a regra fundamental, a frequência, a poltrona. Tudo isso acabou virando quase um ideal do eu para a identidade profissional do analista. Assim, Como marcadores do campo. exato. São marcadores que ajudam a definir o campo e que, de alguma forma, precisam ser preservados, porque eles também carregam o ideal da própria psicanálise. Faz sentido, faz sentido. Essa ideia do fundo estável sugere que a maior ferramenta é o próprio analista treinado, né? E falando do processo em si, Nascimento descreve fases no tratamento. Vamos olhar para as fases iniciais, aquelas que preparam o terreno para a famosa transferência. Qual seria o primeiro passo crucial ali? Olha, o primeiro movimento fundamental que ele destaca é a retificação subjetiva.
É um conceito que vem lá da Ida McAlpine e que o Lacan também trabalhou muito. Retificação subjetiva? Basicamente, é a intervenção do analista para ajudar o paciente a, a se reposicionar em relação ao próprio sofrimento e aos sintomas. O foco não é tanto no sintoma em si, mas na relação que o eu do sujeito tem com ele. Nasiésio dá uma importância especial a revisitar o motivo original, sabe? Aquela razão explícita que levou a pessoa a procurar ajuda pela primeira vez, mesmo que ela já tenha passado por outras terapias antes. Mesmo que não seja mais o motivo atual. Mesmo assim, ele até menciona um hábito pessoal dele de, no final da primeira entrevista, dar uma impressão inicial. Isso serve como um ponto de partida para essa retificação, para ajudar a distinguir esse motivo inicial da demanda mais profunda que pode surgir depois. Entendido. É como ajustar a bússola antes de começar a viagem, né? E depois dessa retificação inicial, como é que se avança para estabelecer a relação analítica mesmo? Aí a gente entra numa segunda fase que Nasi chama de sugestão. Mas atenção, não é sugestão no sentido de hipnose ou de dar ordens, tá? Certo, não é manipulação. Não, é mais o efeito produzido pelo próprio setting analítico. O ambiente, a regularidade, o divã, a regra fundamental e, muito importante, o silêncio calculado do analista. Tudo isso cria uma atmosfera particular. E é nessa fase que ocorrem dois atos psicanalíticos que Inácio considera fundamentais. Primeiro, o ato do analista de aceitar aquele paciente em análise. E segundo, o ato de anunciar a regra fundamental. Deite-se e diga tudo o que lhe vier à cabeça, sem omitir nada. Aquela fórmula clássica. E o Násio faz uma observação bem curiosa sobre esse momento de enunciar a regra, não faz? Ele diz que não é só o conteúdo que importa ali. Exatamente. A forma como o analista diz a regra, o tom de voz, a postura dele, a convicção ou a hesitação que transparece, tudo isso acaba revelando a própria relação do analista com a psicanálise, com a teoria, com os ideais dele, com a história dele no campo. E o ponto surpreendente do Násio é que essa relação do analista com a psicanálise, esse fundo estável que a gente falou antes, que se torna o primeiro objeto transferencial para o analisando. Peraí, como assim? Antes mesmo da pessoa do analista? Sim. Antes de investir na pessoa do analista, o paciente investe naquilo que o analista representa, a própria psicanálise e a sua promessa. Nossa, isso é fascinante. Quer dizer que a aura da própria psicanálise, que é transmitida pela forma como o analista se posiciona, já tem um efeito terapêutico inicial, mesmo antes de criar uma ligação pessoal forte. Essa é a ideia. Esse efeito de sugestão inicial, ligado à figura do analista como representante da psicanálise, pode até explicar algumas melhoras rápidas que às vezes acontecem logo no comecinho do tratamento. Nessa fase, o discurso do paciente ainda é marcado por uma certa expectativa, sabe? É como se a fala se dirigisse ao setting, à regra, ao silêncio, mantendo o que Násio chama de demanda de amor. Demanda de amor. Mas ele é cuidadoso em distinguir. Não é ainda uma demanda de amor dirigida à pessoa do analista. É mais uma expectativa ligada à promessa implícita da análise, ao que se espera dela. É um pouco como Lacan escreveu citando Fenichel. O analisando fala sem falar com o analista, mas fala na presença dele, esperando algo do próprio dispositivo. Ok. Então temos essa fase inicial de retificação, depois a fase de sugestão, onde a relação é mais com a ideia da análise do que com a pessoa. Mas a análise não fica aí, né? Quando é que essa dinâmica muda? Quando é que a relação vira algo mais intenso, mais pessoal? É aí que a gente entra na terceira fase, que o Násio chama de neurose de transferência. E ele descreve essa fase como a sequência dolorosa do tratamento. Dolorosa? Aqui a dinâmica muda mesmo, qualitativamente. Emergem as paixões, no sentido forte da palavra. Amor, ódio e também a ignorância entendida como paixão de não querer saber, seguindo a tríade do Lacan. E o amor que surge aqui já não é aquela demanda de amor inicial ligada à expectativa. É um amor que pode ser avassalador,
exigente, às vezes idealizado, mas também muito ligado à decepção, à dor. Pode até chegar perto de uma erotomania em alguns casos. É um período clinicamente riquíssimo, mas também turbulento e sofrido para o analisando. E o Nasio conecta esse momento intenso com a ideia freudiana do núcleo patogênico, né? O centro ali do sofrimento neurótico. Como é que ele articula isso? Sim, ele revisita essa noção do Freud. Nasce usa uma imagem que ajuda a entender. Ele descreve o eu, o ego, como se fosse feito de várias camadas de identificações imaginárias, tipo cascas de cebola, sabe? As imagens que a gente tem de nós mesmos, os papéis, Exatamente. As identificações com os outros, tudo isso. Mas no centro dessas camadas, o nem só, seguindo Lacan, coloca algo que não é o eu, um elemento que ele associa ao gozo. gozo. Esse é um termo lacaniano complicado, né? É bem complexo. Mas a gente pode entender aqui de forma simplificada como um tipo de satisfação paradoxal, que vai além do princípio do prazer, muitas vezes ligada a um excesso, a uma repetição, e que pode até envolver sofrimento. A neurose de transferência se instala justamente quando, no processo analítico, essas camadas do eu começam a balançar e o analisando se confronta mais diretamente com esse núcleo de gozo, esse ponto central e muitas vezes opaco do ser dele. É o momento que o Freud falava quando dizia que quanto mais perto do núcleo patológico, mais forte a resistência. Nossa, se o paciente está se confrontando com algo tão central e perturbador assim, o que acontece com o analista? Aquela posição de dirigir sem dominar que a gente falou no início, como é que ela se sustenta aí? Ou ela muda? Muda radicalmente. O Nasio argumenta que nesse ponto crucial da neurose de transferência, o analista tem que abandonar essa posição de direção, o semblante de mestre. Ele não é mais aquele que tem o saber ou que guia de fora. E o que ele se torna então? Ele passa a ocupar, na vivência do analisando, justamente o lugar daquele objeto enigmático no centro do eu. Isso tem tudo a ver com o conceito lacaniano de falta a ser. O analisando se confronta com o fato de que o ser mais autêntico dele na análise não está nas identificações imaginárias, no eu, mas nessa falta central. Nesse lugar vazio, ou nesse objeto esquivo que causa o desejo e o gozo, que o Lacan chamou de objeto A. O analista, nesse momento, encarna esse lugar para o paciente. Isso soa, nossa, incrivelmente delicado e exigente para o analista. Se tornar, na transferência, o lugar dessa falta ou desse objeto central para o paciente, o que o analista deve fazer concretamente diante dessa intensidade toda? Olha, a principal ferramenta do analista nessa fase, segundo Nasio, é o silêncio. Mas não é um silêncio qualquer passivo e indiferente. Ele usa a expressão silêncio em si. Silêncio em si. Isso é de palavra, é uma presença silenciosa que permite criar um espaço para que algo novo surja. Nasio sugere que é esse tipo particular de silêncio que possibilita o surgimento do grande outro para o paciente. O grande outro na teoria lacaniana pode ser entendido simplificando como a ordem simbólica, o campo da linguagem, as estruturas sociais, culturais, o tesouro dos significantes que nos formam e onde o sujeito busca reconhecimento. É a partir desse silêncio habitado que a próxima fase pode começar. E qual seria essa quarta fase, então? A que emerge a partir desse trabalho intenso com a neurose de transferência e do silêncio do analista? Seria a fase da interpretação. Mas a interpretação aqui não é bem uma explicação intelectual que vem do analista, sabe? Ela emerge principalmente como uma elaboração e uma análise da própria transferência que aconteceu antes, que foi vivida intensamente. É o silêncio em si do analista que permite que o discurso do paciente se organize de outra forma, que o grande outro se manifeste. Às vezes isso acontece sob a forma de uma construção ou de uma pontuação que o analista faz e que tem um efeito de interpretação para o sujeito. Nasio também recupera aqui a ideia do Freud de que a neurose de transferência funciona como uma espécie de neurose artificial, sabe? Criada dentro do próprio setting analítico. Ela vem substituir temporariamente a neurose original, aquela que trouxe o paciente para análise e permite que ela seja trabalhada ali ao vivo. Parece um percurso bem estruturado, retificação, sugestão, neurose de transferência, interpretação.
Mas a experiência humana raramente é tão linear assim, né? Essas fases são como degraus estanques, um depois do outro. Eu tenho um pouco de dificuldade de imaginar as coisas acontecendo de forma tão organizada. É uma ótima observação. E o próprio Násio concorda com isso. Ele mesmo esclarece que, embora seja útil a gente distinguir essas fases esquematicamente para entender a lógica do processo, na prática clínica elas não são compartimentos fechados. Ah, bom. Elas se sobrepõem, se interligam. Certos aspectos podem voltar em momentos diferentes ao longo de uma análise. Tem flutuações, retornos, é mais um fluxo. E vale lembrar que esses excertos que a gente está vendo focam muito no desenvolvimento da transferência. Ainda tem uma fase final do tratamento ligada ao término da análise que não está abordada aqui. Faz sentido, claro. Agora, o Násio relaciona diretamente essa capacidade de viver a transferência com a questão da analisabilidade. Quem é, então, considerado analisável nessa perspectiva? Bom, a visão clássica do Freud, que o Násio discute, considerava analisáveis principalmente os pacientes que conseguiam desenvolver uma neurose de transferência forte. Tipicamente quem tinha diagnóstico de histeria, fobia, neurose obsessiva. Os neuróticos clássicos, digamos. Isso, Freud distinguia eles das chamadas neuroses narcísicas, que hoje a gente incluiria muitas psicoses aí. Ele via esses casos como mais refratários à análise, por uma dificuldade em estabelecer esse tipo de laço transferencial libidinal com o analista. No entanto, Násio, e aí ele está alinhado com desenvolvimentos posteriores, né? Autores como Melanie Klein, Bion, ele defende a possibilidade de analisar pacientes com estruturas psicóticas. Mesmo as psicoses? Exclusão local, ou seja, áreas mais circunscritas onde a relação com o simbólico não está totalmente excluída, fora cluída. E isso permitiria estabelecer formas específicas de relação transferencial e fazer um trabalho analítico, claro que com adaptações técnicas. Isso amplia bastante o campo da análise, né? Mas, voltando à capacidade de transferência, o que isso significa no nível mais profundo, mais fundamental? Násio usa o conceito de pulsão para explicar isso, certo? O que é exatamente a pulsão nesse contexto? Sim, ele vai buscar uma inspiração filosófica interessante lá no Spinoza para aprofundar isso. Pulsão aqui não é instinto biológico, né? É um conceito central da psicanálise para falar de uma força psíquica constante, uma pressão interna que busca satisfação, mas cuja fonte e objeto são mais variáveis, ligados à representação psíquica. Para o Násio, a aptidão fundamental para a transferência e, portanto, para a análise, está no que ele chama, inspirado no Spinoza, o poder de ser afetado em ato pela pulsão. Poder de ser afetado em ato pela pulsão. O que isso quer dizer na prática? Meio abstrato, né? Mas se a gente traduzir, significa essencialmente a capacidade de sofrer com as próprias pulsões, de sentir o impacto delas, o conflito interno que elas geram. Entendi. Sofrer com elas. Exato, e isso ecoa diretamente uma frase do Freud. A análise só pode ajudar o neurótico na medida em que ele sofre com a sua neurose, em que a condição dele causa dor psíquica. Se a pessoa não tem um sofrimento ligado a essa dinâmica pulsional, se não tem um ponto de dor, de impasse causado por essas forças internas, a análise fica meio sem matéria para trabalhar, sabe? Perde o efeito terapêutico. Ou seja, de forma bem direta, se o problema não causa um sofrimento real, sentido pela pessoa, a análise não tem muito por onde pegar nessa visão. Não é consertar algo externo, é trabalhar com essa energia interna que causa sofrimento. E isso nos leva a como o analista percebe tudo isso. Násio sugere que não é só uma escuta consciente e intelectual, né? Teoria. Serve fundamentalmente para modelar o próprio eu, o ego, de forma a se tornar uma espécie de superfície de percepção sensível às forças pulsionais em jogo, tanto as dele quanto as do analisando. Ele cita até um exemplo do Freud, que notou como a gente pode perceber inconscientemente traços ou intenções sexuais em pessoas que conscientemente a gente respeita. O Násio inverte essa ideia para o trabalho do analista. Ele precisa cultivar uma capacidade de percepção inconsciente do analisando. Uma percepção inconsciente do inconsciente. Isso soa quase intuitivo, talvez um pouco místico. Como é que a gente diferencia isso de uma simples empatia ou intuição? É uma boa questão, não é misticismo não. É uma sensibilidade treinada pela própria experiência analítica e pelo estudo.
É o oposto do método catártico lá do início, de Breuer e Freud, que queria tornar consciente uma percepção ou memória inconsciente passada do paciente. O analista, na visão do Nasio, precisa acessar essa percepção inconsciente no presente da relação analítica. Captar as nuances do discurso, os silêncios, as repetições, os afetos, tudo como manifestação das dinâmicas pulsionais. É uma sintonia fina que se desenvolve, não é uma leitura mágica da mente. Ok. Acho que a gente está conseguindo uma imagem mais clara do pensamento do Nasio aqui. Exploramos umas ideias bem fortes, né? A técnica analítica vista não como regras a aplicar, mas como um fundo estável, um estado interno do analista. Uhum. A transferência como o motor e o palco central da análise, essa neurose artificial que permite acessar o núcleo do gozo, da satisfação paradoxal. Isso. A ideia de que a analisabilidade está ligada não só à estrutura clínica, mas à capacidade de sofrer com as próprias pulsões. E, por fim, essa noção de uma percepção quase inconsciente, uma sintonia pulsional por parte do analista. Sim, são pontos que realmente desafiam uma visão mais simplista da psicanálise. E para deixar talvez uma ideia final para a gente pensar, vale a pena retomar uma imagem poderosa que o Nasio usa e que permeia vários desses trechos. Qual seria? A ideia de que o analista não é só um observador neutro, um intérprete distante ou um diretor de cena. Numa formulação bem ousada, ele sugere que o analista tem que emprestar o seu próprio corpo pulsional ao processo. Emprestar o corpo pulsional? É. Funcionar quase como um enxerto vivo para a libido do analisando, nutrindo a dinâmica transferencial a partir da sua própria vitalidade psíquica. Nossa, Enxerto vivo, isso é muito forte. é muito forte. E a questão que fica é o que implica realmente essa ideia do analista estar tão pessoalmente e até corporalmente implicado no processo. Não só como alguém que escuta e fala, mas como parte integrante e até, de certa forma, nutriente da própria dinâmica pulsional que está ali em jogo. É uma questão que convida a gente a pensar sobre a natureza profundamente encarnada, relacional e talvez até arriscada do trabalho analítico, como o Nasio descreve. Deixa a gente pensando sobre os limites e as potencialidades dessa implicação tão íntima.